Fala aí, pessoal do Arquibancada Tricolor, eu sou o JP Ferreira, estou aqui para mais um boletim da base, muita coisa para a gente falar, esse início de trabalho do Júlio Batista, que até agora não está indo bem, mas a gente vai falar muito sobre isso, também sobre Made in Cotias no time profissional do São Paulo e também nas seleções de base do Brasil. Além disso, a gente vai falar também sobre a tabela do Campeonato Paulista Sub-20 que foi divulgada e o São Paulo já conheceu o seu primeiro adversário e também o seu grupo na primeira fase. Antes disso, deixe seu like e se inscreva aqui no Arquibancada Tricolor. E a Federação Paulista já divulgou a tabela da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20. São 44 equipes que estão divididas em 3 grupos. Lembrando que na primeira fase, as 10 primeiras equipes de cada grupo se classificam, além dos melhores 11º colocados. E o São Paulo, que está no grupo 2, estreia contra a equipe do Santo André nessa edição. O jogo está marcado para o dia 5 de junho, às 15 horas. E além de São Paulo e Santo André, o grupo 2 conta com as seguintes equipes. Olha só, Aguaí, Bandeirante, Botafogo de Ribeirão Preto, Desportivo Brasil, Sport Clube São Bernardo, Ibrachina, Novo Horizontino, Paulinense, São Caetano, Osasco Sporting, União São João, Velo Clube e 15 de Piracicaba. Você percebe que o Ibrachina, que foi adversário do São Paulo na semifinal da última Copinha, está então nesse grupo do São Paulo. Uma equipe muito interessante que vem crescendo no cenário esportivo aí nos últimos anos, um trabalho fenomenal feito ali na base. Então o São Paulo vai ter esse grupo aí no seu primeiro desafio no Campeonato Paulista da categoria. Lembrando que no ano passado o São Paulo chegou a ser finalista, né? O São Paulo chegou na final, jogou contra o Santos, empatou na Vila Belmiro na ida por 1-1, chegou a abrir 3-0 no jogo de volta, mas tomou um empate e acabou perdendo nos pênaltis, né? Foi um título bastante doído aí, o próprio Alan Barcelos falou algumas vezes sobre isso nas coletivas da Copinha, né? Foi um título que machucou bastante o torcedor são paulino, os garotos, enfim, toda a comissão técnica que estava presente, porque realmente, né, o São Paulo fez um primeiro tempo espetacular naquela ocasião. A gente transmitiu inclusive o jogo aqui no Arquibancada Tricolor. O São Paulo passeou no primeiro tempo, mas aí vacilou no segundo tempo e perdeu a disputa nos pênaltis logo após o empate. E ainda sobre a edição do ano passado, o São Paulo, que foi líder do seu grupo na ocasião, teve 35 pontos conquistados, apenas 2 derrotas, né? Foram 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Campeonato Paulista é uma competição bastante valorizada no cenário da base, né? Porque ela tem um calendário mais extenso também, né? Ela é disputada em contrapartida com o Campeonato Brasileiro. Acho importante o São Paulo ter essa valorização no Campeonato Paulista, porque é uma edição que o São Paulo vai poder colocar novos talentos, né? Porque disputa, como eu falei, junto com o Campeonato Brasileiro, então naturalmente vai ter que ter um rodízio aí entre as equipes, né? Vai ter que ter um rodízio de jogadores entre as duas competições, mas de fato o Campeonato Paulista ela é muito valorizado, né? É uma competição que é muito importante no cenário da base. E pelo título perdido no ano passado, né, pela forma que o São Paulo perdeu no ano passado, também seria bastante interessante um título nesse ano, né? Claro que o São Paulo tem adversários complicados, mas tem totais condições de brigar sim pelo título mais uma vez do Campeonato Paulista, é para isso que a gente torce. E na semana passada teve estreia de Made in Cotia no time profissional do São Paulo, né? Osório e Igor Felisberto estrearam pelo time profissional do Tricolor contra o O'Higgins na Sul-Americana, os dois foram titulares. E, na minha visão, fizeram uma partida bastante interessante, né? O Osório, eu inclusive coloquei uma votação como o melhor em campo pelo lado do São Paulo. Na minha opinião, atuou muito bem na zaga. Igor Felisberto também não comprometeu na lateral direita. É claro que uma estreia, eles sempre entram um pouco mais ansiosos, um pouco mais nervosos, mas eu achei que foram bem. E é cada vez mais interessante ver esses atletas ganhando espaço, ganhando minutagem no time do São Paulo, pelo elenco curto que tem o Tricolor, mas também para ter a oportunidade desses garotos. A gente vê tantos atletas veteranos, muitas vezes ganhando oportunidades atrás de oportunidades e não correspondendo. Por que não dar oportunidades para um Osório, para um Igor Felisberto, para um Pedro Ferreira? Tantos jogadores que estão subindo da base para o profissional e tem pouca minutagem. Eu acho cada vez mais interessante. Falando em estatísticas, né? O Osório teve 94% de acerto em passes, realizou 8 ações defensivas com 7 cortes,
também 2 recuperações de bola, e aí na porcentagem de acerto, né, foram 44 passes certos em 47 tentativas. Já o Igor Felisberto teve 83% de efetividade nas tentativas de passe também. Foi uma boa partida, como eu falei, na minha visão, do lateral direito do São Paulo. E os dois atletas foram perguntados, né, sobre essa questão da estreia, o nervosismo, enfim, como é que foi a estreia mesmo no time profissional do São Paulo. Vamos ver o que falaram o Osório e também o Igor Felisberto. Muito feliz de fazer minha estreia no profissional. Somente agradecer a Deus, a minha família. Só a gente sabe o que a gente passou para chegar até aqui. E o ponto é muito importante para nossa sequência e vamos em busca. É uma emoção muito grande, né? Tô no São Paulo desde os meus 11 anos. Poder estar estreando com essa camisa gigante ainda num torneio internacional é realmente gratificante, sem palavras, é uma emoção muito grande. E sobre a partida, né, um ponto muito importante conquistado fora de casa, é bom valorizar toda a entrega da equipe, dar continuidade no campeonato. E o São Paulo tem 2 representantes na seleção brasileira sub-15, hein? O meio-campista Lucas Jorge e também o lateral direito Juan Santos estão convocados para um torneio que será disputado na Croácia, de 19 a 24 de maio. Este será o torneio internacional Vlatko Markovic. E aí os 2 jogadores do São Paulo integram então a delegação da seleção brasileira que estará presente na Croácia para a disputa deste torneio. O Brasil estreia contra o país sede, né, a Croácia, e além da Croácia, que está no grupo do Brasil, a seleção brasileira também terá o Japão e a Inglaterra como adversários neste grupo. E agora falando sobre os últimos jogos do time sub-20 do São Paulo, uma fase bastante preocupante. O tricolor não vence há 6 jogos no Campeonato Brasileiro sub-20 e, além disso, desde a estreia de Júlio Batista, São Paulo não conseguiu vencer também. Ele teve 4 jogos no comando com 2 derrotas e 2 empates. Uma situação que vai preocupando cada vez mais, já que o tricolor ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro. Lembrando que os 3 últimos colocados caem para a 2ª divisão nacional na base. Então hoje o São Paulo está apenas 2 posições acima do 18º colocado do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira o São Paulo acabou empatando contra a equipe do Cruzeiro jogando em casa. O São Paulo até saiu na frente, toma a virada e consegue um empate nos minutos finais, evitando essa derrota. Porém a situação ainda segue muito difícil. O time não se encontrou ainda no comando do Júlio Batista, não está jogando bem e preocupa. Não só pela questão do rebaixamento, mas o São Paulo precisa da sua base para criar novos talentos, né? O São Paulo precisa da sua base, precisa acionar, não só pela questão esportiva apenas, né? Agora falando também da questão financeira, né? O São Paulo depende muito das vendas de jogadores da base para se sustentar, e se você não tiver um bom trabalho na sua base, os jogadores serão menos valorizados, e aí o clube fica comprometido por conta disso. E aí, analisando o trabalho que está sendo feito, o Campeonato Brasileiro do São Paulo até aqui é muito ruim. E lembrando que muitos jogadores também foram acionados e já estavam no profissional. Alguns jogadores que disputam jogos no profissional são acionados para voltar para a base. Enfim, se o São Paulo utilizar só jogadores que ainda não foram chamados para o profissional, talvez a qualidade do time fique ainda mais comprometida. E aí tem que ver como que o Júlio Batista vai se virar com isso. O São Paulo precisa facilitar essa transição, mas também melhorar o seu sistema de jogo. Para se ter uma ideia, o ataque do São Paulo marcou 17 gols e a defesa sofreu 21. Então o São Paulo tá com esse desequilíbrio, precisa mexer. E aí o Júlio Batista vai ter que encontrar essas soluções. Se vai mudar peças, se vai mudar o sistema de jogo, enfim, vai ter que encontrar essas soluções com o que tem. O São Paulo passa essa dificuldade de transição também, mas precisa mexer. Precisa se mexer porque o sinal de alerta já tem que estar muito, muito aceso. Tem que estar ligado. O São Paulo está apenas 4 pontos acima do Criciúma, que é o primeiro time da zona de rebaixamento do Brasileirão Sub-20. Então o São Paulo vai precisar se mexer dentro do que pode fazer. O próximo jogo do São Paulo será pela 12ª rodada do Brasileirão Sub-20 contra o América Mineiro, jogo marcado para o dia 17 de maio, lá em Minas Gerais. Este foi mais um Boletim da Base, muito obrigado pela sua audiência, você que está aqui com a gente, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no Arquibancada Tricolor e comente o que você está achando do atual momento do Sub-20 do São Paulo, quais são as possíveis soluções, comente aí, participe com a gente e muito obrigado, até a próxima.